E vamos para a nossa terceira aula do módulo Habilidades de uma Mentora de Princípios. Nós vamos falar agora sobre a importância de você criar muros para que possa construir verdadeiramente um projeto sólido e com resultados efetivos aqui no digital. Mas, Aline, como assim criar muros? Eu separei para vocês quatro pontos que podem fazer com que você se desvie do foco, se desvie do alvo. E a palavra de Deus ela é muito clara, né? Foque em mim, não se desvie para a direita nem para a esquerda. Olho no alvo. E como manter os seus olhos no alvo, naquilo que Deus te convidou para construir aqui no digital? Você precisa criar muros, muros de proteção para poder proteger a sua jornada. E nada mais é do que criar muros relacionados às suas emoções. Como vocês sabem, nós somos corpo, alma e espírito. E aqui nessa aula vamos falar muito sobre a alma, que é o centro das nossas emoções, né? E é ali que nós precisamos vigiar muito, como a palavra de Deus fala, sobre todas as coisas, vigie o seu coração, vigie as suas emoções. Por quê? É ela que vai fazer com que você coloque o seu foco, seja no espírito ou seja no corpo. E nós estamos aqui como mentoras de princípios para poder tender toda a nossa intencionalidade, lembra que a gente viu na aula 1 sobre isso? Para o espírito. Então, como se manter focada? Criando muros. E são quatro pontos que eu quero falar com vocês agora e peço uma atenção especial para essa aula, tá bom? Medo, desânimo, comparação e opinião. Sem dúvida nenhuma, esses 4 pontos são os responsáveis pelas pessoas desistirem, pelas pessoas muitas vezes nem tentarem, pelas pessoas se sabotarem. E não queremos que vocês se encaixem nesse perfil de pessoas, porque não existe derrota até que você se sinta uma derrotada. Então, não importa quantas vezes você tentou, não importa quantas vezes você tentou e não deu certo, não importa quantas vezes falaram que você não iria conseguir, o que importa é que você não é uma derrotada, até você dizer para o teu cérebro que você é uma derrotada. E vocês estão aqui, com certeza, essa palavra, né, essa profecia não foi liberada e não será liberada sobre a vida de vocês. Vamos começar falando sobre o medo. O medo, ele é um sentimento inerente ao ser humano. Todas nós sentiremos medo até o último dia de vida, não tem como fugir dele. Então, se você esperar o medo passar para tomar alguma atitude, para agir, você vai continuar paralisada, porque o medo, ele tem esse poder de paralisar. Ele é muito importante, porque ele é o sentimento que te impede de cometer loucuras, como se jogar de um prédio, né? É esse sentimento, né? Essa conexão neural que ativa o medo responsável para você se proteger muitas vezes. Mas o que você faz com ele, se ele te paralisa, isso vai definir os seus resultados. Então, eu quero que você pense na sua relação com o medo. O medo, ele tem um poder de te dominar, o medo, ele tem o poder de te congelar, a ponto de você tentar e parece que tem alguma coisa que te prende e você não consegue se libertar. Como é a sua relação com o medo? O segundo sentimento é o desânimo. Sim, o desânimo é real. O desânimo vai acontecer. Eu quero deixar bem claro para vocês, não vamos romantizar, tá? O desânimo vai acontecer. Só que assim como o medo, o desânimo, ele vai definir os resultados que você vai ter. Porque se você esperar motivação para poder fazer o que tem que ser feito, você não vai ter resultado. Porque acordamos um dia super motivada, mas no outro dia talvez não estejamos. Talvez o desânimo tome conta. E faz parte do ser humano. É claro que existe o lado espiritual em que, ao começar a empreender com princípios, é muito importante deixar isso bem claro, nós começamos a travar batalhas, e batalhas sérias, relacionadas ao nosso movimento, a movimentação no espiritual. Então, há tentativas, sim, através do desânimo, do medo de te paralisar. Mas já parou para pensar que seu desânimo, sua força, sua falta de energia, pode estar relacionada ao seu corpo, à sua saúde? Já parou para pensar que o seu cansaço extremo pode ser falta de vitamina D? Já parou para pensar que as suas dores, a ponto de você não ter força para fazer nada, pode ser falta de atividade física? Que essa sua falta de energia pode ser uma má alimentação? Então não seja uma mulher que espiritualiza tudo. Olha para a sua responsabilidade. Vamos falar do desânimo, que é físico, por irresponsabilidade, por falta de uma vitamina. Então, há quanto tempo você não cuida do seu corpo físico, do templo do Espírito Santo? Você tem malhado, tem se alimentado bem, tem bebido água, tem feito exames para poder saber como estão as suas vitaminas?
Talvez o seu desânimo esteja aí, você está aí, ó, espiritualizando tudo. E outra coisa muito importante para falar sobre o desânimo é que o desânimo, o nosso cérebro, na verdade, desde o tempo lá das cavernas, ele foi condicionado a nos manter na zona de conforto, tá? Imagine o homem das cavernas, ele saía para caçar, eu não faço ideia de quanto e quanto tempo, mas não era muito frequente. Então ele caçava, comia, ia para a caverna e ficava lá paradinho para economizar energia, para não precisar caçar todo dia. Então, lá nos primórdios, nosso cérebro já foi condicionado a se alimenta, fica quieto, economize energia, não gaste muita energia. E até hoje, isso reflete na vida de muitas pessoas. Porque se você não for ousado o suficiente, intencional, para poder tirar o seu cérebro da zona de conforto, você vai continuar querendo guardar energia, entendeu? E é uma coisa cientificamente comprovada, né? Existe um psicólogo, tem uma colinha aqui com o nome dele, chamado Maxwell Maltz, que diz que para você criar um novo hábito, então se você está aqui na formação, está estudando diariamente e bater um desânimo, você precisa ser uma mulher intencional e vencê-lo. Porque para você criar um novo hábito, você precisa de pelo menos, segundo essa pesquisa, segundo esse estudo que foi feito, 21 dias. Então, se você não pratica atividade física, para você transformar isso em um hábito, você precisa de pelo menos 21 dias. Então, se no primeiro desânimo você parar, ah, meu Deus, vai continuar tudo do mesmo jeito. Então, como anda a sua relação com o desânimo? O terceiro sentimento, a comparação. A comparação. O digital é mestre em aguçar a comparação das pessoas. É todo mundo se comparando o tempo todo, né? Resultado, corpo, família, viagens. É comparação para tudo que é lado. É todo mundo querendo parecer melhor que o outro. E o outro sempre achando o outro melhor que si próprio, porque a grama do vizinho vai ser sempre mais verde. Mas eu quero que você lembre que ninguém mostra bastidor. Todo mundo mostra palco. Então, se você basear a sua energia, a sua dedicação, o seu desejo de vencer, de ser uma mentora de princípios, na comparação, vendo os resultados das outras pessoas, que muitas vezes é mentiroso. Você que está aqui, você é escolhida para aplicar princípios. Não pense que todos no digital fazem isso. Definitivamente não. Então, já parou para pensar que a comparação que você faz o tempo todo com você, sendo cruel com você mesma, pode ser uma grande farsa, uma grande mentira, uma grande ilusão? E mesmo assim você está caindo nessa cilada? Então não se compare. Porque Deus colocou você algo único. O que Deus colocou em você, Ele não colocou na Aline, Ele não colocou na Elisa, não colocou nas outras alunas. Ele entregou um pedaço especial, único para você. E outra coisa muito importante, eu quero que você leve isso por toda a sua vida. O que Deus te confiou, a palavra que Ele te entregou, tá? É sua. Então, se você ficar esperando, aguardando que as outras pessoas entendam algo que elas não ouviram da parte de Deus, você vai se paralisar. Ele te confiou, dele para você, único, sem intermediários, sem interlocutores. É ele e você. E você está esperando alguém te aprovar, né? A comparação está te paralisando. E aí eu te pergunto, como anda o seu sentimento? Você tem se comparado, a comparação tem te paralisado? Se você se sente mal ao ver algum perfil, bloqueia. Pare de seguir. Não fique lutando contra o pecado da inveja, o pecado da luxúria, o pecado da comparação. Não faça isso. Não faça isso. Simplesmente se poupe. Desperta o sentimento ruim em você, pare de seguir. Ah, porque eu vou vencer. Não, tente lutar contra o pecado. Evite ele, tá? E o quarto ponto é a opinião. E aí eu falo para vocês, a opinião. Onde está escrita a palavra opinião na Bíblia? Não existe a palavra opinião na Bíblia. Não existe. E por que será? Porque Deus simplesmente quer que você não ouça a opinião de ninguém. Porque todo mundo tem opinião sobre tudo, né? Se você me perguntar uma opinião sobre algo que eu não tenho nenhuma noção, eu posso ter uma opinião sobre. Então, assim, as opiniões sempre vêm de pessoas que não têm um resultado. As opiniões sempre vêm de pessoas que não têm a coragem que você tem. Então, não se debruce na opinião das pessoas. Mas, ao contrário, não tem a palavra opinião, mas existe a palavra conselheiros. Conselhos. Entende o peso que existe na palavra opinião para a palavra conselheiro? A diferença.
o que um conselheiro bem intencionado pode trazer de resultado para a sua vida. Então, não busque por opiniões. Não permita que opiniões de pessoas que não têm o resultado que você deseja, porque geralmente quem tem resultado, geralmente não, né? Se a pessoa está tendo resultado, se a pessoa está prosperando, ela nunca vai perder o tempo dela para falar: ah, não vai em frente, não, isso não vai dar certo, para. Não. É sempre quem não tem resultado. E a opinião está aí te paralisando, e a opinião está aí fazendo com que você tenha medo de avançar, né? Então, como é que anda a sua relação com esses 4 sentimentos? Eu quero que você anote, tá? Porque eu preciso que você seja intencional, voltando lá para a primeira aula, em relação a esses sentimentos. Você precisa, durante todo esse processo da formação e durante toda a sua jornada como mentora, né, ser uma mulher que cria muros em sentimentos que podem te paralisar, cria muros em sentimentos que podem te bloquear, te sabotar. Então, vigie a sua alma. E para terminar essa aula, eu quero ler para vocês Gálatas 6, versículo 4 ao 5, que diz assim: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Oh, Senhor Deus, que precioso é isso, né? Nunca esqueça disso. Pare de se comparar. Orgulhe do que você é. Tenha orgulho do que você está construindo. Tenha orgulho do que você será. Tenha orgulho do que Deus colocou na tua vida. Não olhe para o lado. Você não sabe a jornada do outro. Você não sabe a dor. Muitas pessoas pintam uma felicidade que não existe. Então, que você seja a luz, inclusive para essas pessoas poderem se render à verdade e parar de criar ilusão e expectativa negativa no digital. E é isso, e vamos para a próxima aula.